bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui da Revista Espírita uma mensagem, na verdade uma dissertação, né, de São Luís, que ficou, ela faz parte, ela está contida na Revista Espírita de fevereiro de 1858. E também uma parte que resume todo esse ensinamento, né, de São Luís, foi destacada e fez parte do Evangelho segundo o Espiritismo no fechamento do capítulo 16, que é o capítulo que trata sobre o uso, né, a nossa postura diante da riqueza, que é o capítulo Servir a Deus e a Mamon. E a última mensagem desse capítulo é uma mensagem ali de São Luís, né? Mas ela é um capítulo que tem mensagens de vários espíritos, Fenelon, Lacordaire, vários, né? Pascal, são vários aqui. E muitas passagens do Evangelho, aonde nós somos advertidos ali, né, nos Evangelhos, do perigo, né, da paixão que os bens materiais exercem sobre nós, e o perigo que isso é para que a gente comprometa a nossa encarnação se não estivermos bem preparados, né? Então esse conhecimento é importante, porque para que a gente saiba lidar, assim como a gente através da resignação, né? Que é uma virtude que vai saber fazer com que a gente saiba lidar com a escassez, com a falta, né? A prudência também é uma virtude que a gente tem que saber lidar com ela diante do excesso. Por quê? Porque o excesso é muito mais fácil nos levar à queda moral do que a falta, né? Então, aqui na Revista Espírita, temos aqui, olha, uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance Dufault, em 6 de janeiro de 1858. Então, quem é Hermance Dufault? Hermance Dufault era uma médium que trabalhava com Kardec naquela época, né? E ela, através dela, veio essa mensagem aqui de São Luís que nós vamos ver aqui. Olha, então essa mensagem, São Luís, tá? Tu que possuis, escuta-me. Então, quem tem, que possuis o quê? Bens, né? Dinheiro, fortuna. Tu que possuis, escuta-me. Um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada um o seu algueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo, veja que ele está contando como uma parábola bem semelhante às de Jesus, né? Como Jesus contava. São Luís está contando aqui também. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Então, essa é a primeira parte, conta só essa história que a gente percebe o que claramente? Aquele que guardou, perdeu tudo. E aquele que, a metade, ele se condoeu com um que estava pior do que ele, né? À beira do caminho, e deu metade para ele. E a outra metade, ele foi fazer os negócios. Ele se deu mal nos seus negócios e agora ele estava passando uma situação difícil. E aí ele encontra esse que ele ajudou, que com ele a coisa frutificou, e aquele, então,
o auxilia, né? Aqui é uma prova, assim, uma demonstração muito clara por essa parábola, que todo o bem que a gente faz volta para nós, assim como todo o mal também, né? Agora a segunda parte, agora a mensagem, né? Continua São Luís aqui falando através da médium. Escuta-me, avarento, conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com os reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É o tinir do ouro que a tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes, que suprema volúpia! Silêncio, vem gente, fecha depressa. Oh, como estás pálido, teu corpo todo estremece. Domina-te, os passos se afastam. Abre, olha ainda o teu ouro. Abre, não tremas, estás perfeitamente só. Ouves? Não é nada, é o vento que geme nas frestas. Olha quanto ouro, mergulha as mãos, faz soar o metal. Tu és feliz. Então, o que ele está falando aqui? Ele está demonstrando como que fica um avarento, como que vive um avarento. O avarento, ele vive assim, ele vive ali mergulhado em si mesmo, né? A contemplar o seu ouro. Ele não tem paz, ele não sossega nem com o barulho do vento, porque ele acha que é alguém que está vindo para roubar. Então ele não descansa nunca, ele está sempre ali. Então a gente, só por essa descrição, né, a gente percebe que é uma pessoa que não tem paz, porque ela não descansa. Ele nem usufrui daquilo que ele possui, né? Ele não dá uma utilidade útil para aquilo, ele só vive de contemplação e querendo acumular cada vez mais e não consegue descansar porque ele certamente não deve confiar em ninguém, porque acha que sempre alguém vai querer vir tomar-lhe, né? E assim ele acha que é feliz, simplesmente pela ilusão de ter alguma coisa, de possuir, né? Olha, continua São Luís. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso. Teu sono é povoado de fantasmas, então não tem paz. Tens frio, aproxima-te da lareira, aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente. Cai neve, o viajante friorento envolve-se em seu manto, o pobre tirita sobre os andrajos, a chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queimas. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Este supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não, este pedaço de pão será bastante, ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça ruína. Sofrerás frio e fome, mas que importa? Tens ouro? Então veja, né? Tá dizendo a pessoa, o avarento, ele vive nessas condições, né? Ele se priva de tudo, até para o bem-estar dele mesmo, de tanto apego para não gastar uma moeda sequer, mesmo ainda com ele. Olha o sofrimento. Ele passa fome porque ele não quer comprar comida, ele não quer gastar o dinheiro. Ele passa frio porque ele acha que se ele for comprar um agasalho, se ele for comprar uma lenha para acender a sua fogueira, é como se ele estivesse queimando o seu próprio dinheiro. Ele não tem paz, né? E continua São Luís. Infeliz, a morte separa-te deste ouro. Deixá-lo-ás à borda do teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, né? Voluntária, pessoa
se impôs viver numa condição de miserabilidade, embora tivesse as posses, né? Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros, ávidos, atiram teu corpo a um recanto de cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias, estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Que teria para ti? Sofre, sofre sempre. Teu suplício não terá fim para te punir. Deus quer que assim o creias. Forte essa mensagem. Mas o que a gente percebe desde o começo? São Luís, ele está como que quase que encenando. Ele está ensinando, ele não está dando um ensinamento. Ele, dentro das entrelinhas, veja que ele começou com uma parábola, uma história, né? E ele não dá o, como se diz, ele não dá o ensinamento moral, ele falando, olha, podemos concluir dessa parábola. Ele não dá o ensinamento, ele deixa para que a gente mesmo, observando a parábola, para que nós mesmos tiremos o ensinamento moral dela, que já fala por si só. E na segunda parte, ele continua usando de uma narrativa como se ele estivesse encenando a existência de um avarento. Como que vive um avarento? O avarento vive da forma como ele colocou. E depois que desencarna o avarento, como é que ele se sente? Então, tudo isso aqui, olha, sofre sempre, teu suplício não terá fim para te punir, Deus quer que assim o creias, né? Aqui essa frase, ela demonstra. Então, isso é o que é? É o sentimento que o avarento vai encontrar depois, né? Como castigo? Não! Como efeito da causa que ele deu, pela forma como ele viveu, né? Pela avareza que ele alimentou durante a vida. Essa vai ser a consequência natural, não é castigo. E é assim que ele vai se sentir quando ele chegar lá. E é necessário que seja assim, né? Deus, dentro da sua justiça, ele sabe que é esse o sentimento e deixa que as coisas acontecem. Deus não interfere assim no nosso livre-arbítrio, né? Foi escolha da pessoa viver com esse apego todo. Então, a consequência natural que Deus permite, né? Que Deus permite é que a pessoa ache mesmo que vai ser assim para a eternidade. Mas ela, por ela mesma, quando tiver num grau de maturidade espiritual, por ele mesmo, o próprio avarento vai perceber que não, né? Que somos eternos, que haverá oportunidade de fazer diferente, de trabalhar isso dentro de si, de modo a não ser tão apegado, que outras existências virão, né, para que faça um bom uso, né, e talvez esse aprendizado só se dê na falta, na escassez, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí Deus é que sabe. Deus é que nos conhece e vai saber qual é a forma mais eficaz de fazer com que a gente aprenda essas coisas por nós mesmos, né? E aqui no final tem uma observação, olha. Então essa observação é o Kardec que vai colocar. Ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Quando as últimas palavras para te punir, Deus quer que assim o creias, tudo explicaram,
nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem, sofrem. Seus sofrimentos são longos e para quem sofre há muito tempo, isso é sofrer sempre. Esse próprio pensamento é um castigo. Então ele está dizendo por quê, né? Então foi isso mesmo. O São Luís, ele estava ensinando como é um avarento. E o que é um avarento? Em que categoria de espírito se enquadraria uma pessoa avarenta, né? Espíritos da terceira ordem, né? Espíritos ainda imperfeitos. E como que sente um espírito imperfeito? Um espírito imperfeito, ele sente que o sofrimento é eterno, porque ele ainda não está ainda com as suas ideias mais ampliadas, a sua visão mais dilatada a respeito da vida espiritual. Porque se ele já tivesse um pouco mais espiritualizado, talvez ele nem estivesse na terceira ordem, ou se tivesse na terceira ordem, já estaria ali, né, naquelas categorias ali, já com mais lucidez, né? Então é por isso que essa nota, essa observação, porque realmente é uma mensagem que a gente fica até assim, nossa, como que um espírito da condição de São Luís, um espírito superior, dá uma mensagem tão dura, né, quanto essa. Mas não é São Luís que está falando por ele está representando, ele está trazendo para nós como é a realidade para um espírito imperfeito, né, da terceira ordem aqui, avarento, como é que ele conduz a vida e como ele se sente ali depois da morte, achando que esse sofrimento que ele vai encontrar lá do outro lado é eterno, né? Até que ele se esclareça e perceba que não. Então, olha, esse próprio pensamento já é um castigo, né? O castigo de Deus? Não, é a própria consciência da pessoa, o que mais nos castiga senão a nossa consciência, não? Vamos parar para pensar, né? O que mais nos castiga senão a nossa própria consciência, não é Deus, né? A nossa consciência a gente pode dizer que é a voz de Deus falando conosco. E aí, dependendo de como a gente agiu, contrário às leis de Deus, nós vamos entender essa voz como um castigo, né? Mas, na verdade, ela nada mais é do que a consequência das nossas más escolhas, né? E para a gente não ser tão cruel assim, talvez da nossa imaturidade espiritual, porque quando a gente tiver a maturidade espiritual que teremos, né? E teremos, a gente vai errar bem menos. E essa voz da consciência, ao invés de nos castigar, ela vai nos... Eu não gosto de falar elogiar, porque a gente não sabe lidar com elogio ainda. Na nossa condição, o elogio ainda é complicado, porque a gente pode se perder por ele. Mas quando a gente faz... Sabe, o dever, tem a mensagem que fala, né? O dever bem cumprido é a tranquilidade da consciência. Assim como a nossa consciência, quando a gente infringe as leis de Deus, ela nos acusa, né? E a gente tem isso como um castigo. Quando a nossa consciência está tranquila, porque nós fizemos as coisas de acordo com a lei de Deus, essa própria tranquilidade, essa própria paz, né? Essa própria paz de espírito já é uma grande recompensa e um motivo até de felicidade para nós, né? E a última frase aqui, olha, no próximo artigo, ele vai falar aqui, né? No próximo artigo citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Aí vem ali os casos práticos, né? Várias comunicações de vários espíritos em várias situações, contando das suas experiências, né? Quem era avarento, como é que se sentiu quando chegou lá, tal. Mas hoje a gente fica com esse ensinamento aqui de São Luís, né? E só para a gente fechar, olha, no Evangelho de Lucas tem a passagem: então lhe disse um homem da plebe: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu:
Homem, que me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs essa parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem, nécio, quer dizer louco, né? Esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, não é rico para Deus, né? Então a gente encerra com essa reflexão do Evangelho de Lucas, né? As riquezas, elas existem, elas são de Deus, mas elas existem para prosperar, para serem multiplicadas em benefícios mútuos, e não para a gente ficar acumulando só para o nosso deleite e só para nossa satisfação de possuir por possuir, tá bom? Então que a gente reflita sobre essas palavras e fiquemos todos com Deus. Tenham uma boa semana. Até a próxima. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver nessa segunda parte de nossas reflexões do dia de hoje um texto do livro Estude e Viva. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e os espíritos que deram essas mensagens foram Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ver hoje o capítulo 3, cujo título é Em Todos os Caminhos. E esse texto tem como uma base ou complemento o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10, e a questão 4 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver inicialmente essa questão 4 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta é: no axioma que aplicais às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Agora um comentário de Kardec. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Então, essa questão do Livro dos Espíritos nos leva a pensar que a prova da existência de Deus é o nosso universo. Quem de nós pode criar uma lua, um planeta como o nosso, com as diversidades de vida que nele existem? Somente Deus pode ter criado e continua criando os seres vivos e cria e amplia o universo. Mas Deus criou os seres humanos para serem seus colaboradores na criação dele. Porém, as leis divinas devem ser entendidas e praticadas para que possamos ser co-criadores. Deus não faz nada ao acaso, tudo tem suas leis e evoluir é uma lei da natureza divina, tudo evolui. Vejamos agora o texto do livro Estude e Viva. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu.
Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então, vemos nesse parágrafo que Deus está sempre conosco, mas isso não quer dizer que não temos deveres, que não temos responsabilidades, né? Deus está em toda parte, portanto, tem pleno conhecimento de cada um de nós e de todo o espaço do universo. Não é porque Deus nos conhece nos mínimos detalhes que nós não precisamos ter responsabilidade dos nossos atos. É verdade que Ele nos criou simples e ignorantes, mas o nosso Criador sabe muito bem o quanto podemos conhecer de ciência, de competência e responsabilidade pelos próprios atos e pelas nossas escolhas no estágio em que estamos de evolutivo. Nesse estágio da humanidade, neste planeta, temos responsabilidade de nossos atos, de nossos pensamentos e ideias. A responsabilidade é ainda maior àqueles que têm muitos conhecimentos, e as leis divinas não devem ser relegadas a segundo plano. Vejamos novamente a última frase que li: não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então, nesta frase, podemos então dizer que quem tem consciência honra seus compromissos. Uma sociedade ou uma pessoa que vive com responsabilidade cumpre suas responsabilidades doando o seu melhor no cumprimento de sua tarefa. Continuando a leitura. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual a criança que se esfalfa, ou seja, qual a criança faz um esforço excessivo, né? Compreensivelmente nos exercícios da escola. Então, para fazer os exercícios, muitas vezes ela tem que fazer um bom esforço, né, para fazer o exercício. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Então, nessa parte do texto, vemos que todos os seres da natureza têm suas ações conforme suas possibilidades. Nós, humanos, temos responsabilidades conforme nossas competências adquiridas que possibilitam a manutenção da vida no planeta e assim evoluindo cada vez mais, colaborando com a evolução de todos os seres e não apenas de si mesmo. Continuando a leitura. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao seu dispor nos reservatórios da natureza e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então, neste último parágrafo, vemos que nossa responsabilidade de trabalhar em prol de todos e de tudo, e não somente de mim mesma, né? E podemos agir com confiança, pois Deus faz a parte dele e, portanto, temos o auxílio divino em tudo que fizermos em prol do bem a tudo e a todos. Agora tem um subtítulo nesta mensagem que se chama Prescrições Sempre Novas.
São várias frases para refletirmos. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o Evangelho sem transpirar. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Essas prescrições são para cada um de nós refletirmos, né? Mas, resumidamente, né, só lendo a primeira frase de cada item, né? Alimente princípios superiores, use discernimento, atenda à paz com todos, trabalhe nas boas obras, critique o que você fale ou escreva, não inculpe os outros por suas decepções, sirva sem discutir. Aperfeiçoe as próprias preces, partilhe as tarefas do bem geral. Então, dando continuidade, nós vamos ver agora o trecho do Evangelho que está relacionado a esse texto, que é o capítulo 18 do Evangelho, item 10. E o título é: A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisa digna de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a que muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas no capítulo 12, versículo 47 e 48. Então, Deus é justiça, amor e verdade, e Ele dá a responsabilidade a cada um conforme suas possibilidades e suas responsabilidades. Aqueles que sabem a vontade de Deus e não a exercitam, precisarão repetir suas provas. Aqueles que desconhecem a vontade de Deus terão suas provas amenizadas. É confirmado esse ensinamento em Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48, que eu vou ler agora, olha. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Para finalizar, eu vou ler algumas questões do livro O Consolador. Esse livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A questão 131 é assim: como adquire experiência o espírito encarnado? E a resposta é: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. A questão 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? E a resposta é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior.
Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano e inconveniente, é sinal de que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Estamos então encerrando as reflexões de hoje sobre a participação do homem no progresso dele mesmo e do planeta sob a regência do Cristo e de uma pleiade de espíritos. E, por um lado, Deus nos dá a possibilidade de progredirmos, também temos responsabilidades pelas nossas ações no planeta, no convívio com os outros e conosco. Que Deus nos auxilie e nos ampare. Agradecemos a esses espíritos amorosos. Vibremos pela paz na Terra, que se efetive o mais cedo possível. Boa noite a todos.